falar na família, né? No dia de hoje. E aí nós estamos aqui, né? Falando sobre esse texto. É Samuel, 2 Samuel 12. 11 e 12. Eu vou ler o 12, depois eu volto ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, e comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e dei a casa e as mulheres do teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada a Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o tomaste com a espada, tu mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste, tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida até, né? Muito estudada, e que mostra a história mostra um pecado, né? De Davi, que Davi cometeu. E ele cometeu um pecado, né? Um pecado, né? Chama um abismo, chama outro abismo. Aí ele cometeu o pecado, depois ele cometeu outro pior ainda, que teve que matar Urias. O versículo 11, ele fala do adultério de Davi, né, e a morte de Urias. Então, Urias, na primavera, era, a Bíblia assim, o 11:1, na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. Quer dizer, o rei devia estar na guerra, né? Era tempo dos reis estarem na guerra. E Davi, então, ficou no palácio. Davi não foi para a guerra. Ele ficou no palácio. E o cara fica... Aí Davi mandou Joabe. Mandou Joabe para a guerra. E ficou sem ter o que fazer. Resultado, em uma daquelas tardes, né, que ele estava sem fazer nada, ele subiu ao terraço, passeando lá. E lá ele viu uma mulher se banhando, né? Uma mulher muito bonita se banhando. Então o que Davi fez? Davi chamou um dos seus empregados e perguntou quem era, né, aquela mulher. Aí o servo então falou, né, que era a mulher de... Betseba, filha de Eliã,
e mulher de Urias. De né? Urias. Então, o servo, ele não tinha como repreender Davi, né? A intenção de Davi ali era... Aí mandou Davi, ele foi informado quem era ela, e mesmo assim ele mandou buscá-la. Entendeu? E quando ela veio ao palácio, então ele teve um relacionamento com ela. Entendeu? E nesse relacionamento que ele teve com ela, ela engravidou. Entendeu? Aí ele, o que ele fez? Ele mandou chamar o marido dela. Mandou um mensageiro a Joabe para dizer que mandasse Urias, né? De volta, que ele precisava ver Urias. E Urias veio, aí ele conversou com Urias sobre a guerra e disse, bom, ele vai dormir em casa com a mulher, e aí esse pecado meu será encoberto. Né? Só que Urias era uma pessoa muito fiel a Joabe e a tropa. Se seu comandante estava dormindo, entenda, e as pessoas dormindo em lugares, né, inapropriados, ele não ia dormir com a mulher dele. Então ele dormiu no chão, na entrada do palácio. Aí Davi, enfureceu Davi, né, porque Davi chamou ele no outro dia, né, e perguntou, ele explicou que ele não podia estar com a mulher dele quando os outros estavam em guerra e sofrendo. Que era o lugar onde Davi devia estar também, né? Porque era a época dos reis estar em guerra. Aí ele embebedou ele. Fez uma conversa com ele, embebedou Urias, mas mesmo assim, ele embriagado, ele não foi para sua casa. Ele preferiu ficar dormindo junto com os soldados, entendeu? E aí então ele chama Urias e manda uma carta por Urias, né? E na carta estava escrita a sentença de morte para Urias, que foi o que aconteceu. Mandou pelo próprio Urias a carta de condenação. E Urias não leu na estrada a carta, né? Não leu. Levou e entregou a Joabe. E Joabe colocou ele na frente de batalha, entendeu? E ele morreu. Então, além do adultério que ele cometeu, um filho, e veio, né, um filho e um homicídio. Entendeu? Aí entra no capítulo 12, Deus manda Natã, o profeta. Repare que até agora você não vê falar de visitante na casa de Davi. Né? Não tinha visitante nenhum no palácio. Entendeu? Mas quando Natã veio, aí Natã se refere a um visitante. Entendeu? É isso que eu queria chamar a atenção para esse estudo, né? Porque esse tal visitante é aquele que ele vem, ele aparece na vida das pessoas. E não é, ele está aparecendo na vida de Davi aqui. Ele apareceu na vida de muitos homens importantes que Deus usou. Entendeu? Então ele estava no palácio. E Natã fala, olha, o homem rico recebeu um visitante e resolveu preparar uma ovelha para esse visitante. E o qual ele fez? Ele preparou a ovelha do homem pobre que tinha no seu reino, que só tinha uma ovelha. O homem rico tinha várias ovelhas, ele podia dispor da ovelha que ele quisesse. Entendeu? Então, quando ele conta essa história para Davi, Davi decreta o julgamento sobre esse camarada, que ele devia ser morto. Aí ele diz, esse cara é você, Davi. É você. Que aí Davi, então, caiu em si, né? Caiu na real. Porque ele tinha o pecado que ele tinha cometido. Entendeu? Então, esse visitante, ele apareceu, a gente pode ver na Bíblia, né? Ele apareceu no paraíso com Adão e Eva. Ele apareceu no paraíso. Convenceram eles a comer aquela fruta, desobedecer a Deus. Convencido, entendeu?
Depois que eles fizeram, que ele fez lá a bagunça dele, ele foi embora. O que ele fez com Davi? Ele aprontou, deixou Davi numa encrenca horrível, certo? E depois ele sai fora. Entendeu? Deixa você lá com aquele problema. Davi teve que cometer um homicídio além do adultério. Para tentar se livrar de um pecado, ele tentou cometer outro, entendeu? Ele fez isso com Caim e Abel, porque todo pecado gera morte, né? Então, quando eles pecaram no paraíso, gerou morte, eles morreram. Saiu morte espiritual, entendeu? Caim e Abel, Deus falou com Caim: olha, o pecado está na sua porta, jaz na porta, mas você tem que dominar. Tem que dominar. E ele não dominou, ele foi e cometeu o homicídio. Sansão brincou com esse negócio. Sansão ia atrás das mulheres filisteias e prostitutas. Entendeu? Então gerou morte. Ele perdeu a vida por causa disso. Perdeu a força, perdeu a vida. Ele tinha algo especial de Deus, ele perdeu. Entendeu? Se você passar pela história, tem pessoas que sofrem. Jó, por exemplo, não era um pecador. Mas foi visitado, porque ele desafiou a Deus, né? A tocar em Jó, que Jó ia blasfemar. Entendeu? Então ele foi visitado. Então, a Bíblia diz que ele anda em derredor. Por dizer assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, a gente é que tem que resistir. Porque ele está, às vezes, perto de você, bem perto de você, entendeu? E você não percebe. Aí quando você comete o erro, aí aquilo desarruma toda aquela família que você tem ali, aquele exército. Davi, quando pecou contra o povo, né, contra a nação toda sofreu o pecado de Davi, entendeu? Então aqui, por exemplo, Natan diz a ele que ele preparou uma ovelha para o visitante. Então aquela mulher que ele chamou lá e trouxe para os seus aposentos e achou que foi ele que teve um caso com ela, não, ele preparou ela para um visitante. O camarada que estava visitando ele, que ele não percebeu. Porque ele estava onde ele não devia estar. Ele devia estar na guerra. Entendeu? Aí ele estava ali. Por isso que é bom que o homem não fique só. Entendeu? Aí ele sozinho, ele tinha todas as mulheres. Ele tinha todas as mulheres de Saul. Entendeu? Que ficaram com ele. A filha de Saul. E ele ficou com toda a casa de Saul. Todas as mulheres que Saul tinha, ele ficou. Então ele não tinha que ir atrás daquela que só tinha um homem. Então, muitas vezes, a gente procura coisas que não devia procurar. Entendeu? A gente não percebe que o visitante está por perto, entendeu? Porque a própria Bíblia diz que ele anda em derredor da gente, né? Vendo quem ele pode tragar. Então ele está ali em volta. Então o pecado de Davi gerou morte, porque Deus feriu aquela criança, né? E aquela criança morreu, aquela criança, fruto daquele relacionamento ilícito, ela morreu. Davi chorou, Davi teve sérios problemas na família dele, a espada entrou na família dele. Entendeu? Ele diz, olha, tu mataste Urias, ele diz aqui, ó, tu mataste a espada Urias, o Eteu, e tomaste para ti a tua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família. Entendeu? Então ele teve série de problemas com o irmão matando irmão. Entendeu? Absalão perseguiu Davi. Entendeu? Possuiu as mulheres de Davi. Entendeu? De público. Teve um estupro também, né?
Aminon estrupou a irmã. Quer dizer, eles mataram Aminon, quer dizer, um matou o outro. Quer dizer, teve dentro da família, assim, ele teve destruiu toda a família. Entendeu? Destruiu toda, por causa do pecado, que deixou o pecado entrar. Entendeu? Porque a gente protege espiritualmente a família. Como você protege o reino, como você protege a cidade que você dirige, então, o país, a nação, entendeu? Você protege espiritualmente. Porque você obedece, teme a Deus. Entendeu? Então, quando você está em casa, na família, você protege. Então, o que eu queria chamar a atenção para esse ano e para o ano que vem, né? Que Deus coloque nos nossos corações e abra os olhos para a gente saber que a gente é responsável espiritualmente os nossos filhos e pela nossa família. Então, esse acontecimento, quando Deus nos protege, nos livra do mal, entendeu? É porque você tem está buscando obedecê-lo, né? Claro que acontece com coisas com você também, entendeu? Mesmo você estando em obediência, como aconteceu com Jó, entendeu? Mas ele quer que você obedeça. A maioria dessas pessoas aí foram desobedientes, sabendo que não podia fazer aquilo que estava fazendo. Porque foi avisado, essa é a mulher de Urias, o Eteu, mas mesmo assim ele mandou chamar. E quando o rei chama, a mulher não tinha muito por ela fugir. E nem aqueles servos teriam a autoridade que Natan teve. Entendeu? De chegar para ele e dizer, olha, você fez isso e isso, isso. Qual era a diferença de Davi para os outros que o antecederam, ou até os que vieram depois dele? É que ele se dobrava. Ele não ia de encontro a Natan. Ele não mandava prender Natan, entendeu? Nem falar contra Natan. Não, ele reconhecia o erro dele, entendeu? E assumia o ônus daquilo, entendeu? E se arrependia. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que ficar aberto os olhos para esse visitante que anda por aí. Deus, quando falou com ele lá, ele diz assim, eu ando por aí, visitando, né, a terra. Então ele anda por aí, passeando, entendeu? Vendo o que ele pode tragar, entendeu? E a gente tem que estar de olho aberto, porque ele pode aparecer em derredor de você, entendeu? E lhe insinuar, e você até preparar uma cabrita para ele, achando que está preparando para você mesmo, entendeu? Na novela, o senhor falou, lembra muito isso. E ele sempre como viajante, né? Sempre chegava, entrava, ninguém percebia. Conversava, cochichava. Deixava a semente. Isso. Ele cria o transtorno aqui, os problemas, depois ele vaza, entendeu? Assim mesmo. E você fica sem saber o que fazer com aqueles problemas, entendeu? Questão. Aí, às vezes, faz outra coisa pior para ir cobrir aquela, entendeu? Por isso que é bom a pessoa assumir logo o erro. É mais fácil você assumir do que você criar outro. Então é melhor que Davi tivesse assumido o que ele tinha feito de errado do que mandado matar o Urias, entendeu? O Eteu. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz. Entendeu? Quer dizer, ninguém escapa desse camarada. Entendeu? Ele está sempre por aí, fazendo essas visitas. A gente, para sair, tem que resistir. Entendeu? Resistir à tentação. Entendeu? A vontade, os desejos, resistir. Para ele, então, fugir de você. Ele vê que não consegue, ele foge. Entendeu? Eu não tenho que amarrá-lo perto de mim, nem nada. Ele tem que vir. Eu tenho que resistir para ele ficar longe de mim. Para ele fugir de mim. Tá certo? É isso aí. Que Deus nos abençoe. Amém. E abençoe a sua palavra. Nossas escolhas, né? Nossa escolha.